Primeiro ano, vamos iniciar o PET 4. E aí, a semana 1 traz o eixo temático Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930. E o tema Embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Então, gente, o interessante é que essa semana o PET traz a reflexão sobre o primeiro reinado brasileiro. E este primeiro reinado foi dado graças à independência do Brasil, data comemorada nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, certo? Então, como ocorreu essa independência do Brasil? Dom Pedro I foi influenciado por diversos nomes conservadores ou liberais dentro do Brasil, e estes intelectuais que influenciaram Dom Pedro I, em sua maioria, faziam parte até da maçonaria. Outro ponto interessante é que, desde o dia 9 de janeiro de 1822, já percebia-se a possibilidade de Dom Pedro I organizar a independência do Brasil. E por quê? O dia 9 de janeiro de 1822 é conhecido como o Dia do Fico, quando Dom Pedro I recusa totalmente o seu retorno a Portugal, certo? Em junho do mesmo ano, Dom Pedro I organiza uma eleição para compor uma Assembleia Constituinte que iria organizar a Constituição do Brasil. Então, estes são fatores que já apresentam o pensamento de Dom Pedro para organizar a independência do Brasil. Outro fator importante é que 2 integrantes da maçonaria organizaram manifestos contendo ideias para a reorganização da nação. Isso em agosto do mesmo ano, certo, gente? E aí, o que acontece, né? O dia 7 de setembro é considerado o dia da independência do Brasil, pois foi nesse dia que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, ao retornar de São Paulo para o Rio de Janeiro, proclama a liberdade do Brasil de Portugal. Mas antes disso, a princesa Leopoldina já havia organizado um decreto de independência do Brasil no dia 2 de setembro. Isso porque as cortes de Portugal já estavam organizando para retirar Dom Pedro I do poder do Brasil e reconstituir o Brasil a Portugal, certo? Então, essas são algumas curiosidades desse momento da história. E aí, o nosso PET leva-nos a refletir sobre a organização da Constituição brasileira no ano de 1822. Logo que Dom Pedro I organizou a proclamação da independência do Brasil, ele teve a necessidade de convocar uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, ela era integrada por membros da elite brasileira, e aí dentre esses membros haviam aqueles conservadores e liberais. Os conservadores querendo manter um poder monárquico, ainda um pouco de acordo com os níveis e moldes do governo português. Os liberais queriam uma mudança total. Essa Assembleia Constituinte, por conta das divergências de ideais entre os dois grupos, ela foi fadada ao fracasso, né? E aí foi promulgada uma Constituição em 1824, feita sob os moldes do Iluminismo, e aí nessa Constituição haviam 4 poderes: o poder legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador. Esse poder moderador dava livre atuação de Dom Pedro I em todos os outros âmbitos, certo? E aí, Dom Pedro, então, podia interferir nas decisões ou nas legislações como melhor lhe aprovesse, ok? A partir dessa Constituição de 1824, ocorreu um descontentamento de uma boa parte da população brasileira, principalmente das elites locais, certo? Porque não havia a organização de uma descentralização do poder que favorecesse a essas pessoas.
A partir disso, então, nós temos também uma crise econômica do Brasil causada pelo envolvimento desse país em diversas guerras naquele momento. E aí nós temos o exemplo da Guerra Cisplatina, pela anexação de um território ali próximo onde hoje é o Uruguai, e também por causa do pagamento de indenização a Portugal e a Inglaterra para que Portugal reconhecesse o Brasil independente, ok? Então essas são algumas características do primeiro reinado logo no seu início. Outra questão que o nosso PET na semana 1 traz para nós refletirmos é a questão dos objetivos da Constituição promulgada em 1824. Quais eram esses objetivos, né? O primeiro objetivo primordial era a organização do Estado brasileiro. Dentro desse objetivo, haviam também, né, a manutenção da ordem, da hierarquia social e política, além de conservar a propriedade, a unidade territorial, o tráfico de escravos, a escravidão e o distanciamento da participação política daqueles excluídos na sociedade. E quem eram esses excluídos, né, gente? Eram as mulheres, os escravos, os indígenas e os homens pobres, certo? O voto, gente, ele era censitário, ou seja, só votava aquele maior de 21 anos de idade com determinada renda. Aquele que tivesse uma renda inferior ou que não comprovasse renda não poderia votar. E a partir disso, né, gente, nós temos então uma população, e a maior parte da população, inativa politicamente, sem poder organizar o poder, sem poder auxiliar na organização desse poder. Imagina hoje se houvessem excluídos nas eleições, como que ia ser, né? Se está tão difícil hoje a eleição com todo mundo podendo participar, imagina se fossem poucos aqueles que poderiam participar, né? E o que as elites da época passaram a disputar a partir da organização dessa Constituição de 1824? A descentralização do poder. Era isso que as elites da época queriam, né, gente? Além disso, eles queriam mesmo poder entrar no governo e organizar aquelas ideias e aquelas determinações que melhor lhe aprovessem, ok? Outra questão que é apontada aí no nosso PET para que nós reflitamos é o que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte em 1824? Aqueles conflitos organizados entre os intelectuais conservadores e os intelectuais liberais que estavam ali naquela Assembleia para entrar em um consenso e organizar um documento que ditasse os novos rumos do Brasil, o que não ocorreu. Por quê? Esses dois grupos entraram em diversos embates e aí foram discussões que não chegavam num acordo e num consenso. A partir disso, então, foi dissolvida essa Assembleia Constituinte. Haviam muitos interesses envolvidos e não havia um acordo entre eles, certo? O que levou o imperador, né, a abdicar o trono depois? O cenário do primeiro reinado brasileiro não é um cenário muito favorável, não. Haviam diversos grupos com diversos interesses e a partir daí uma desigualdade social muito grande também, né? E uma desigualdade política muito grande. Com isso, a figura de Dom Pedro I foi se desgastando. E aí quais são os fatores, né, que levaram à abdicação de Dom Pedro I e a sua saída do Brasil para Portugal em 7 de abril de 1831? São elas: a crise econômica ocorrida por causa da Guerra Cisplatina e do pagamento das indenizações a Portugal, porque Portugal também só passou a reconhecer o Brasil como independente em 1825 e só depois do pagamento dessas indenizações. Além disso, o receio que uma parte dos intelectuais e dos fazendeiros tinham
de o Brasil ser reunificado a Portugal. E também a continuidade e o aumento das tensões políticas entre aqueles que eram conservadores e aqueles que eram liberais. Então, a partir disso, em 1831, Dom Pedro I abdica do trono, retorna a Portugal e deixa para a sua sucessão Pedro de Alcântara, que era seu filho com a princesa Leopoldina. Certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês